Boa noite! Vamos aí à nossa live diária. E o que é que a gente poderia falar um pouquinho hoje? Podemos falar sobre as emoções, sobre a importância do equilíbrio emocional para as nossas vidas e os meios que nos auxiliam bastante para que a gente tenha esse equilíbrio, né? Alguns dos meios, sabemos que tem vários meios que podem nos auxiliar aí nesse processo e a importância da gente se dedicar, né? A ter aí esse equilíbrio emocional. Um dos pontos super importante a identificação, né, dos verdadeiros motivos que levam você a ter qualquer desequilíbrio emocional, certo? Estou ajeitando aqui para poder ficar bem visível, né? Então, a importância do saber equilibrar, né? E como é que a gente aprende a equilibrar as nossas emoções? A saber lidar melhor com as nossas emoções, com o nosso campo emocional, né? A saber levar adiante os nossos passos nesses caminhos, né? Nesses procedimentos aí de equilíbrio mesmo, né? A importância é a gente se observar, né? De a gente se, como é que eu posso dizer, se enxergar mesmo para que a gente possa identificar, né? Porque o equilíbrio emocional, ele requer muito disso, né? Para que a gente tenha um equilíbrio, por exemplo, de uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza, a gente precisa se conhecer, saber como a gente funciona diante desses sentimentos, né? O que é que nos traz esses sentimentos? Então é um ponto bem interessante. Quando vier aquele sentimento de raiva, quando vier aquele sentimento de desequilíbrio, é você parar e questionar, né? Olhar para ele. Eu costumo falar, dar uma forma, né? Na psicoterapia transpessoal a gente fala muito isso, a gente trata muito dessa maneira. Dê uma forma aos seus sentimentos, dê uma forma às suas emoções, né? São pontos que não são palpáveis. Então, quando a gente dá uma forma, aquilo fica mais fácil de a gente lidar, né, com a emoção. Até porque as emoções que a gente emana, as emoções que vêm de acordo com as situações, a depender da situação, são criações nossas, né? Que vai muito de acordo com a forma como a gente enxerga, a forma como a gente interpreta, né? Determinadas questões. Então, quando a gente lida por exemplo, sala de aula, né, nos estudos online, ainda por falta dessa pandemia, e aí de repente algum aluno debate com você uma opinião que você lançou sobre um trabalho, né? A professora lhe pediu a todos uma opinião, como é que a gente poderia fazer esse trabalho, e aí o seu coleguinha lá da escola, né, falou alguma coisa, rebateu a sua opinião e você não gostou. É uma exemplificação bem assim. Mas é válida, né? E aí, o porquê que veio esse momento, né? Por que veio essa emoção, esse sentimento, né? Veio aquele sentimento de raiva, fulano rebateu a minha opinião, ele não precisava rebater, só bastava ele dizer que sim ou que não, se acatava ou não o que eu estava falando, mas o porquê que você se ofendeu dessa maneira, né? Por que você permitiu esse desequilíbrio emocional? Por que você permitiu esse sentimento de raiva por conta do debate, né? Por ele ter rebatido, certo? Então, assim, são questões nossas que a gente precisa observar, né? A partir do momento em que a gente reage, é porque no fundo a gente se identifica com aquilo de alguma maneira, né? Então, é preciso você questionar o porquê daquilo. Qual é a sua maneira de enxergar isso, né? E aí vem, quando você lança uma opinião, alguém pediu uma opinião, você lançou, e alguém vai lá e rebateu, e por que você se sentiu ofendido ao ponto de achar ruim, ao ponto de ter um sentimento de raiva muito forte, né? Então é preciso identificar essas nuances, né? Essas coisas bem
esses detalhes bem profundos mesmo. Se você não avaliar, você pode simplesmente dar uma desculpa, né? Fulano não precisava fazer aquilo. E se você enxergasse aquele momento de uma maneira diferente, né? Se você enxergasse pessoas que rebatem as suas opiniões, se você visse de uma maneira diferente, se você olhasse e visse, fulano pode estar certo, né? A minha opinião foi essa. Fulano rebateu porque é a opinião de fulano. Então, fulano, o modo como fulano lidou com aquilo foi de uma forma agressiva, né? Mas tudo bem, foi uma opinião dele, foi a forma de fulano de se expressar, rebatendo o que eu falei, né? A opinião que eu dei. Então, se você tiver essa serenidade, se você tiver essa visão diferente, né? Uma visão serena, uma visão tranquila, né? Então, você não vai emanar um sentimento de raiva, você não vai, então, enviar para o seu organismo essa carga energética densa que é provocada pela raiva, né? Ana, mas eu preciso de uma coisa imediata, porque, claro, são passos, né? Para você conseguir identificar esses momentos, para você conseguir se habituar, observar, enxergar antes de você lançar, deixar vir aquele momento todo de raiva, para você alcançar, né, esse ponto de equilíbrio, de você ver de uma forma diferente. E aí você vem traçando passos, né? Então, com o tempo é que você vai começar a aprender a lidar com isso, né? E aí, meditação, respiração, a meditação auxilia muito a gente a estar no aqui e no agora, e auxilia bastante a gente a dispersar sentimentos de raiva, sentimentos de mágoa, sentimentos de ódio, de descontrole emocional, né? Então, quando a gente começa a praticar a meditação, não só em momentos como esse, né? Mas se você quer uma coisa mais imediata, respire fundo e solte, deixe ir. Não é respirar e aqui de olhos fechados, eu vou matar fulano, eu tô respirando, mas eu vou matar fulano. Não, é você deixar ir mesmo, sabe? Respirar e deixar ir. Se você somente respira, mas deixa aquele sentimento ali incrustado em você, o que é que você vai conseguir? Você vai conseguir mais daquele sentimento, né? Então você vai conseguir mais raiva, você vai conseguir mais ódio, você vai conseguir mais desequilíbrio. Então é você respirar e as palavras de fulano que estão vindo contra você fazer de conta que estão passando, né? Como se você estivesse dentro de uma bolha de proteção e fulano tá ali lançando, rebatendo de qualquer jeito, lhe ofendendo, tentando lhe ofender, porque quando a gente não se identifica com aquilo que falam contra nós, a gente não se ofende, certo? Mesmo que a gente não haja de acordo com aquele comportamento, mas a nossa mente pode estar ali o tempo todo dizendo pra gente que nós somos aquilo, então a gente acaba se ofendendo, mesmo não tendo esse comportamento, né? Então, você na sua bolha de proteção, fulano falando lá, lançando tudo aquilo e aquelas palavras, aquelas energias de fulano tá ali batendo na sua bolha de proteção e sai fora, nem se aproxima de você, ou até mesmo nem se aproxima da sua bolha de proteção. Quando você, né, vai meditando de uma forma frequente todos os dias, momentos como esses vão ser muito mais raros. Você não vai ter tanta necessidade de você se concentrar naquele momento para poder mentalizar essa bolha de proteção e tudo passando longe de você, né? Porque você vai estar tão habituado à meditação que a sua mente ela vai estar mais serena, a sua visão de mundo, a sua visão com relação às coisas do mundo, às opiniões do outro, o entendimento de que essa questão de rebater são questões de opiniões, cada um tem uma opinião própria, então sempre vai ter pessoas que vão rebater suas opiniões, seus conceitos, suas definições. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, né? E aí o meditar frequentemente, como eu falei, é super interessante, né? Eu uso bastante a meditação, uso bastante também a aromaterapia para isso. E aí eu sempre venho falando aqui, insistindo, a aromaterapia é muito mais do que uma simples inalação do óleo essencial. Por isso que eu ando com a minha farmacinha natural aqui, que me salva imensamente a minha caixinha de meus óleos essenciais preferidos, os que eu mais utilizo. Tem o beiço, o cravo, né, o lavanda, claro, o cedro também para acalmar. Então são momentos que acalmam bastante no equilíbrio da emoção, certo? Então para outros momentos, durante a aula, minha caixinha está aqui do meu lado, né? Graças a Deus, meu grupo da pós-graduação é maravilhoso, a gente não tem contendas, a gente não tem conflitos,
né? É sempre muito tudo um consenso, sempre muito tudo uma conversa muito tranquila, graças a Deus, os professores são maravilhosos, né? Mas aí vem a questão da concentração, né? O dia todo na frente de um computador, então às vezes vem aquele tédio. Aí por que será um tédio, já que eu amo tanto participar da pós, das aulas da pós, né? Então pode ter o cansaço, tem inúmeras questões. E aí, para essas questões imediatas, como eu falei, o cravo é excelente para concentração. Então, delícia, né? E aí, muito bom mesmo, dá uma acalmada legal na mente que vocês não têm noção, né? Como ele estimula a memória, auxilia na concentração, então acaba dando uma auxiliada numa respiração mais profunda, acalmando a mente para que a gente continue dando atenção à aula, né? Boa noite, Sol, seja bem-vinda, né? Então, e aí, como eu falei, é uma ótima opção para essas questões, né? É uma delícia, é uma delícia. E aí aí eu faço a inalação do óleo essencial cravo, tem o anguarde também é muito bom, né? O anguarde é um mix de óleos essenciais, que tem o cravo, faz parte dele. O Will de Orange, se eu não me engano, faz parte sim, o Will de Orange, que é o laranja também. Canela também faz parte do anguarde. Então são óleos essenciais que me auxilia bastante na questão da concentração, né? O cedro, como eu falei, o nosso grupo é maravilhoso, então a gente não tem esses conflitos, né? Como eu dei exemplo aqui, quando acontece com algum de vocês aí no momento de aula, online, enfim. Então, Ana, então qual seria o que você poderia me falar diante do exemplo que você passou aí de haver algum debate de opiniões, né, durante a sala, né, o estudo online? O cedro é uma ótima opção que eu super indico para vocês, né? É maravilhoso o cedro, certo? Ele tem propriedade calmante, é o cedarwood, cedro, certo? Tem propriedade calmante e relaxante. Então, auxilia muito também, além de auxiliar na pele. Lavanda, que é o queridinho da doTERRA, maravilhoso, também auxilia bastante, né? Então, quando lá na escolinha começarem uma discussão aí online, que o trabalho é assim, que não é assado, que deve ser assim, pega a sua lavanda, inala ali, deixa fulano falando, deixa fulano descarregar o que ele quer descarregar aí em você, na opinião que você lançou aí, né, como eu exemplifiquei. Deixa fulano falar e você tá aqui com o seu lavanda. Se for possível, fecha até o vídeo, né, e vai lá inalar o seu lavanda. Então, são momentos como esse. Aí, como eu falei, reforçando, a meditação auxilia bastante, né. Então, quanto mais o hábito da meditação, melhor, porque você vai saber lidar melhor com situações como essa e não deixar, não emanar, não entrar naquela vibração tão negativa de contendas, de conflitos, né, de sala de aula. E aí, claro que a gente também vai levar em consideração o ambiente de trabalho, sabe também que muitas vezes, a depender do trabalho, né, é um ambiente que às vezes também geram conflitos, surgem conflitos até mesmo pelo próprio cansaço. E aí, como eu falei, cada um tem uma opinião própria, né? Então daí vem os julgamentos, daí vem os conflitos, daí vem as discussões, porque cada um tem sua opinião, né? E normalmente quando não há um clima sereno, digamos assim, entre determinados grupos, então se torna mais fácil haver as contendas, né? Então, como eu falei, algumas formas de auxiliar nesses momentos de equilíbrio emocional é isso. A aromaterapia é maravilhosa, vai muito além do que o aroma, do que você inalar um aroma para poder acalmar. Passar na pele também é uma opção maravilhosa para você também desfrutar desses benefícios, né? E aí, quando a gente utiliza a aromaterapia em nosso dia a dia, né? E como eu falei, a gente tem sempre que agregar outras questões também, né? Então, como eu falei, agrega aí a meditação junto com a aromaterapia e aí você vai tornando disso um hábito para a sua vida. À medida que você vai se habituando, você vai transformando o seu modo de pensar, como eu falei aí no início. Quando a gente pensa de um modo diferente, a gente tem uma visão de mundo, visão das pessoas, visão das coisas de uma forma diferente e serena, muito dificilmente a gente entra nesses conflitos, né? Então, portanto, muito dificilmente a gente vai acabar sendo atingido por essas energias, por essas vibrações negativas dos conflitos, da raiva, né? Então, tudo é questão de hábito, certo? Então, a aromaterapia não é você simplesmente, num momento como esse, inalar o óleo para lhe acalmar, inalar o óleo essencial para espantar o estresse, difundir no ambiente para espantar, colocar na pele, é muito mais do que isso,
né? Não é somente naquele momento, mas no nosso dia a dia. Assim como o reiki também, né? Como eu falei, eu ia comentar aqui um pouco sobre algumas formas de auxiliar no nosso equilíbrio, né, emocional. Então o reiki também é uma outra opção maravilhosa para auxiliar também nessa questão de equilíbrio emocional, né? Para você que já conhece aí o reiki, né, o quanto que é maravilhoso, para você que não conhece ainda, vem desfrutar, vem conhecer. A distância também acontece, é imensamente maravilhoso. E aí, como é que o reiki vai auxiliar a gente nessa questão do equilíbrio emocional, né? Como eu já falei aqui algumas vezes também, o reiki ele vai tratar do equilíbrio energético do nosso organismo, né? Então, o reiki ele vai tratar no nosso campo tridimensional, nas dimensões do nosso ser, não somente no nosso físico. E aí o nosso físico ele desfruta dos benefícios do reiki, por quê? Enquanto ele está ali auxiliando no nosso campo energético, no nosso campo áurico, né? Dispersando pensamentos, desobstruindo os nossos chakras, né? Os nossos chakras, eles metabolizam as energias, né? Então, o tempo todo com aquele contato com o ambiente, né? Metabolizando energias. Então, o reiki faz esse trabalho de metabolização. Então, se a gente tem essa visão, como eu falei, essa visão tão instintiva, né? E primitiva de entrar muito facilmente numa contenda, num conflito, a gente acaba, como eu falei, prejudicando o nosso organismo, a nossa engrenagem mental, e aí é muito fácil do chakra se obstruir e causar males à nossa vida física, né? À nossa saúde física, né? Então o reiki vai auxiliar nesse equilíbrio energético, na dispersão dessas energias, né? Como eu tô falando aí da questão do estresse, no estresse normalmente a gente sente muita tensão nessa região, e aí na maioria das vezes a gente sente até enrijecida, às vezes a gente vê até um calombinho, uma parte mais protuberante, né? Justamente por conta da tensão. Então o reiki, quando a gente vai lá impor as mãos para realizar aquele trabalho junto com a sua energia vital, que realiza o equilíbrio do seu organismo, vai dispersar essas energias, esses acúmulos aqui que provocam a protuberância, né? Então aquele calombinho ele vai reduzindo, mas vai de acordo com o seu organismo, porque o seu organismo é quem vai ditar a intensidade com que o trabalho ele vai ser realizado, né? Então é outra forma também de tratar a nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio emocional, né? Tratar a nossa harmonia mental é com o reiki também. E aí, como eu falei, essas questões a gente precisa agregar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Não é somente fazer uma sessão do reiki daqui a 3, 4 meses, fazer novamente quando estiver novamente completamente estourado ou estourada, sem aguentar, e aí vem. Porque deixa de ser um tratamento. O reiki é tão maravilhoso que ele pode ser aplicado, recebido como uma forma preventiva. Tem pessoas que usam do reiki, que desfrutam do reiki como uma forma preventiva, justamente para manter o equilíbrio do nosso organismo, para manter nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio mental, e claro, a nossa alma agradece, né? Então, nosso equilíbrio espiritual também. Da mesma forma como eu trouxe aí para vocês também a aromaterapia, né, meditação. Então são formas de nos auxiliar no equilíbrio emocional, no equilíbrio mental, para que a gente tenha uma vida de leveza, para que a gente tenha dias melhores, para que a gente saiba lidar com as adversidades, com momentos de conflito, e compreender que a gente não precisa entrar nessas vibrações de conflito, né? Mas deixar lá fora com quem quer estar em conflito, enquanto a gente permanece aqui no nosso cantinho. Eu não estou falando no nosso cantinho físico dentro de casa, não, né? Mas no nosso cantinho espiritual. Então a briga está lá comendo no centro, como se fala, e quando a gente tem o hábito da meditação, da aromaterapia, do reiki nas nossas vidas, ou outros meios que nos auxiliam no equilíbrio emocional, a gente está ali, a briga está acontecendo ali com quem tem que acontecer, e a gente está ali super zen, tranquila, deixando acontecer porque não é nosso, né? E a gente não quer entrar naquela vibração, naquele momento, certo? Então esses são apenas alguns dos meios que nos auxiliam nesse equilíbrio. A atividade física também é maravilhoso. A gente sabe que a atividade física, ela libera serotonina, né? E aí, portanto, auxilia em noites de sono mais saudáveis, né? Nos auxilia a liberar essas energias que a gente aprisiona no estresse, no dia a dia do trabalho, naquele dia cansativo, né? A gente vai acumulando, muito estresse, acumula, não faz uma atividade física, não faz uma meditação, não faz algo que venha trazer, promover, auxiliar um equilíbrio aí, então a gente faz só acumular. Atividade física, né? Então, portanto, também é uma forma aí de a gente auxiliar no nosso equilíbrio, né? Porque vai nos promover noites de sono melhor. A gente sabe que quando a gente não dorme bem,
né? O mau humor é muito mais fácil do mau humor se aproximar da gente entrar nessa energia aí de mau humor, né? Então, para entrar em contendas e conflitos, para se estressar é muito mais fácil, certo? Então, esses são alguns pontos principais aqui, né? De meios através dos quais a gente pode auxiliar aí no nosso próprio equilíbrio emocional e mental, né? E como eu falei, digo e repito, tornar disso um hábito em nossas vidas. O reiki, ele pode ser aplicado todos os dias, uma vez por dia, né? Pelo menos com 24 horas contados a partir da sessão anterior, certo? Então, o reiki uma vez semanal é uma forma de nos prevenir, tanto contra o desequilíbrio emocional, né? Tanto contra transtornos mentais, acúmulos mentais de pensamento, estresse, né? Enfermidades também, dores, alergias também, porque cuida do nosso emocional, cuida do nosso mental, cuida do nosso organismo, faz um processo de limpeza profundo maravilhoso, né? Tanto que a gente chega ao estágio de relaxamento muito profundo, né? Então, quanto que é bom. A aromaterapia, como eu falei, não é somente uma sessão. A aromaterapia é algo que a gente tem que trazer para nossas vidas diariamente, né? É diariamente que os óleos essenciais, eles vão fazer os efeitos, né, para nós, os efeitos mais intensos, certo? Então, não é só você inalar quando você estiver com raiva, inalar um óleo essencial para acalmar. Não, inalar nesses momentos, mas durante os outros momentos, você passar um pouquinho no travesseiro quando for dormir para melhorar o seu sono. Você difundir no ambiente, como eu falei aí no início, para poder auxiliar na limpeza e purificação do ambiente, das energias negativas, né? O estresse causa energias negativas que ficam aí no ar, substâncias que são, energias que são tóxicas para a gente, para o nosso equilíbrio, para nossa mente, para o nosso equilíbrio emocional, enfim. Então, esses óleos essenciais vêm trazer muito dessas questões, né? Se a planta produz os óleos para se autorregenerar, para cuidar de sua saúde, para afastar insetos nocivos, olha só o poder dos óleos essenciais, né? Elas lançam para afastar insetos nocivos e também produz para atrair insetos benéficos para o seu desenvolvimento. Então, se os óleos essenciais que as plantas produzem nesses momentos está se aproximando um inseto ali nocivo, ela vai e produz para poder afastar. Na casa da gente não é diferente, né? Então, a gente tem que trazer também, expandir a nossa mente para esses conhecimentos, para essas verdades que muita gente ainda desacredita. Mas olhe se você fizer essa conexão. Se é isso com as plantas e a faixa, você acredita, por que é que você não acredita que esses óleos realmente também afastam energias negativas dentro da nossa casa, né? Insetos também, certo? Então, é no dia a dia, é na difusão, é na ingestão de uns óleos essenciais que auxiliam na funcionalidade do nosso organismo. Nosso organismo ali sendo trabalhado também junto com o emocional e o mental e o espiritual através dos óleos essenciais, né? Nos promove mais bem-estar, mais saúde de vida, né? Mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida, certo? Então auxilia bastante. Tudo isso são terapias integrativas, como eu falei, né? Então um conjunto de cada um deles, um vai agregando ao outro os benefícios que eles são característicos. Então os benefícios de um potencializa os benefícios do outro. Os benefícios da aromaterapia potencializam os benefícios do reiki, né? A meditação potencializa os benefícios dessa terapia. Então é todo um conjunto, as atividades físicas, uma alimentação regrada, balanceada, equilibrada, saudável também vai nos auxiliar bastante em todas essas questões, certo? Então, fico por aqui, né? Finalizo aqui essa live de hoje, certo? Para que vocês tragam para suas vidas, expandam um pouquinho mais essa mente aí, né, para receber ensinamentos, para receber conhecimentos, estuda um pouquinho mais também, né, eu não continuo sem acreditar nessa questão de aromaterapia por emocional, vai estudando um pouquinho para você ver o que é a realidade, e muito mais do que estudar, prova. Eu provei, entrei na doTERRA no início da pandemia, logo no início, né, quando começou aí todo esse boom, e já fui sendo beneficiada, já falei aqui várias vezes. Antes eu já conhecia através de uma grande amiga da pós, né, que é minha líder, e ela sempre colocava um pouquinho pra gente inalar, passava um pouquinho na nossa pele. Já falei aqui várias vezes sobre isso. E aí eu me sentia bem com aqueles óleos, tive vontade de conhecer até que eu decidi, né, adquirir o meu primeiro óleo essencial, que foi o lavanda. Foi logo no início da pandemia mesmo, no primeiro mês de pandemia. De poucos dias depois, 3 ou 4 dias depois, chegou o Brave, eu já falei aqui também várias vezes. O Brave já veio me ajudando no síndrome do pânico, né? Então já foi mudando a minha vida, né? Então eu já tinha ouvido falar em óleos essenciais, eu conhecia a doTERRA na pós com ela, né?
Mas antes disso eu já tinha ouvido falar, mas eu não acreditava tanto nos poderes dos óleos essenciais, não acreditava naquela coisa natural, né? Então hoje eu vejo o quanto que esses óleos, o quanto que esses produtos naturais transformam a minha vida, até mesmo porque eu quero cada vez mais me libertar da medicação convencional e eu tenho feito isso bastante, tem me ajudado muito, certo? Então é provando, é trazendo para as nossas vidas. Graças a Deus eu tenho clientes que também, como eu, há tempos atrás não acreditavam em óleos essenciais, né? Desde quando eu entrei na doTERRA passou a acreditar porque me conhece e não se arrependeram, pelo contrário. Até hoje tem os óleos, né? Utilizam, vira e volta compram, né? E amam bastante. Tenho vários depoimentos legais aí com essas pessoas. Então elas passaram a acreditar porque me conheciam, né? Então eu conheço, vou lá, eu vou testar para ver se realmente é verdade, se pressionaram desde o primeiro dia que utilizaram os óleos essenciais da doTERRA. Então, com você também não vai ser diferente, certo? Então, leva para sua vida, leva para os seus amigos, para a vida da sua família, compartilha aí, espalha sobre a doTERRA, experimenta, vem experimentar aí a doTERRA para você ver do que eu tô falando, do que é verdade, que é realidade. Muita gente que não usa diz, eu não uso, mas eu já escuto tanto falar, eu sei que vende bastante, eu tenho vontade de conhecer, então vem conhecer. Não fique na vontade não, leva aí pra sua vida mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida, tá certo? Cheiro, uma ótima noite de quinta-feira para todos vocês. Sol, beijo enorme, muito obrigada aí por ter feito aí essa parte dessa live aí comigo, certo? Cheiro, ótima quinta-feira para vocês, boa noite.